Oi, bem-vindo ao canal se você é novo por aqui. Eu sou a Marina, eu sou nutricionista e cozinheira. Esse canal é sobre alimentação saudável e nesse vídeo eu vou mostrar 5 ideias de almoço de segunda a sexta. E elas estão muito gostosas. Vamos começar então com um básico que funciona, vegetais assados. Aqui eu escolhi brócolis, pimentão, tomate e cebola, uma coisa de cada cor para ficar bem colorido. Temperei com sal, pimenta do reino e azeite e levei ao forno para ficar macio por dentro, levemente crocante por fora e com um sabor ainda mais concentrado. Você vai ver que em todas essas cozinhações aqui minhas durante a semana, o que der para adiantar para o dia seguinte, eu sempre adianto. Então você vê que eu cortei o pimentão amarelo para assar e o restante que eu não usei nesse dia, eu já cortei pequenininho para ser usado no dia seguinte. Esse tipo de coisa facilita muito a vida. A combinação clássica de tomate, queijo fresco e manjericão, que a gente chama de caprese, eu vou usar dentro do peito de frango que eu tô temperando. Vou fazer umas incisões e vou meio que rechear com esse tomate, manjericão e queijo. Tudo isso vai pro forno até que o peito de frango fique dourado por fora, suculento por dentro. O queijo vai dar uma derretida, o tomate vai dar uma assada e vai ficar bem gostoso. Joga um pouquinho de azeite pra mim, não tem que falar. Onde? Na assadeira. Tá bom, tá bom. Lembrando que todas as receitas que eu tô dividindo nesse vídeo estão descritas com quantidades, instruções direitinho lá no nosso site. Os links estão aqui embaixo na descrição. Enquanto os meus vegetais e frango estavam no forno, eu fiz o restante dos acompanhamentos, que foi bem coisa simples. O milho já estava debulhado na geladeira e armazenado, eu só refoguei com um pouco de manteiga, temperei com salzinho, finalizei com um pouquinho de cheiro verde e tinha arroz e feijão também para acompanhar. Se você quer aprender a fazer arroz e feijão, eu vou deixar links aqui embaixo também. Eu não queria ensinar todas as receitas, senão o vídeo ia ficar muito longo. Terça-feira ainda é o início da semana e eu gosto de fazer no início da semana algum molho de salada para eu consumir com as folhas, rúcula, alface, a salada de folhas que tiver durante aquela semana. Aqui eu tô fazendo uma vinagrete clássica, a receita também tá aqui embaixo no link. É com azeite, vinagre, mostarda Dijon, bem básica, mas que dá um tchan em qualquer folhinha simples que você tiver na geladeira. Esse molhinho de salada dura mais de 2 semanas na geladeira, então você pode fazer com bastante antecedência. E você pode usar em saladas ou até mesmo em vegetais cozidos ao vapor, como os que eu tô fazendo agora. Essa vagem aí, que é diferente, é uma vagem vermelha que a gente cultiva aqui na nossa horta. O chuchu que eu tô usando também, o alface desse vídeo também é de lá, parte dos temperos. É muito bom ter uma horta pra gente poder tirar os nossos vegetais, eu sei que é um grande privilégio.
Chuchu, cenoura e vagem vão para a panela cozinhar ao vapor, bem simples. E o meu prato principal vai ser usando o peito de frango que eu já deixei temperado no dia anterior. Tá com sal, pimenta do reino e páprica. Eu vou fazer ele com cebola, pimentão, coentro, limão, sabores um pouquinho assim inspirados na culinária mexicana, mas de uma forma bem simples também. Fica tudo mais fácil se você faz uns pré-preparos de lavar, armazenar, conservar, deixar tudo prontinho, porque a salada vai ser só alface e tomate hoje que já estava pronto. As verdurinhas, inclusive a cenoura já estava limpinha, picada, eu só coloquei ela para cozinhar. O alho para fazer o arroz já estava amassado, o frango já estava temperado, então ficou tudo bem mais fácil. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo sobre como higienizar os vegetais. Para você aprender e fazer isso, eu sugiro uma vez por semana, no dia que você chega da feira. Assim você pode armazenar eles e ir só consumindo ao longo da semana. O alface e as ervas eu gosto de armazenar junto com papel toalha, para que o papel toalha absorva a umidade dessas folhas e elas não estraguem. O tomate eu gosto de armazenar fora da geladeira, mas quando ele está muito maduro, dentro da geladeira. A cenoura eu gosto de armazenar na água, porque ela fica crocante por mais tempo. E tem várias outras dicas de conservação no nosso Guia dos Alimentos, que é gratuito lá no site. Cada vegetal tem um post bem detalhado com tudo que você precisa saber sobre conservação, sobre como usar, sobre como higienizar, sobre como escolher no mercado. Então dá uma olhada nesse recurso. Reservei o frango dourado na mesma frigideira, que vai estar um pouquinho sujinha de frango. Eu vou refogar a cebola e o pimentão. Isso é importante porque a gente usa essa sujeirinha da panela, da frigideira, como um gostinho na cebola e no pimentão. O nome disso é deglaçar. Então a gente deglaça uma panela com algum líquido ou até mesmo com um líquido que sai de vegetais quando a gente dá uma refogada. Quem diria, amor? Quem diria que Porque, ó, é que fresco, nessa... eu não vou cozinhar ele, a gente vai comer ele fresco. Eu não gosto quando o coentro é cozido até a morte dentro de um prato. Não, você não gostava de coentro e ponto. Eu sempre gostei de coentro, E aí quando começou a entrar na horta, o coentro está encontrando muito mais espaço que salsa aqui. É porque você matou a salsa? Não matei salsa, tá lá, tem um montão Não de tem salsa. salsa. Claro Cadê que minha tem. salsa? Eu pego um monte de salsa pra você. Você quer que eu pegue salsa? Salsa crespa? Admite, amor, você agora é muito mais time coentro que time salsa. Não, eu sou time salsa. Mas coentro tem seu lugar. E tá aí, almoço pronto, completo, simples e saboroso. Chegou a quarta-feira e eu tava sem tempo e tinha muitas sobrinhas na geladeira. Então a solução foi fazer uma das coisas que eu gosto de fazer para aproveitar sobras, que é salada de macarrão. Então eu peguei os vegetais cozidos, o milho que estava refogado de segunda-feira, juntei um pouco de mussarela de búfala, tomate seco, pimentão amarelo cru que estava picadinho na geladeira. Juntei tudo isso e fiz uma salada de macarrão com macarrão cozido. E para deixar tudo cremoso, eu usei creme de leite de castanha de caju.
Esse creme de leite de castanha de caju usa só a castanha de caju que foi deixada de molho de um dia para o outro, ou você pode cozinhar ela por 30 minutos se você esquecer de deixar ela de molho. Tem uma receita completinha aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo para você também. E tá aí uma salada de macarrão cremosa que fez o maior sucesso aqui em casa, usando tudo que eu tinha de restinhos na geladeira. Quinta-feira foi dia de carbonara aqui em casa. Essa é uma receita que todo mundo gosta muito aqui em casa, carbonara, um macarrão super cremoso, com os ovos, com o queijo parmesão, com o bacon, mas para deixar ela mais leve pro dia a dia e mais cheia de vitaminas e minerais, eu dei uma modificada. Aqui eu também costumo fazer ela de janta, mas eu queria muito dividir com vocês, então já tô incorporando ela nesse vídeo de almoço. Primeiro, a gente vai usar bacon artesanal, que foi curado só com sal. Tem um fornecedor muito legal por aqui, que a gente gosta muito. E enquanto esse bacon tá dourando, eu vou cozinhar o meu truque, que é a couve-flor. A couve-flor aqui vai cozida e depois batida num molho, que vai ficar um molho branco e cremoso, mas cheio de vegetais. E assim a gente vai diminuir bastante o uso dos outros ingredientes, parmesão, que tem bastante sal. E assim a gente vai fazer a receita mais leve e apropriada pro dia a dia. A couve-flor foi batida com um pouco de água e um pouco de creme de leite e eu vou adicionar os meus ovos misturando muito bem na hora para que eles não virem um ovo mexido dentro dessa mistura, mas para que eles incorporem no molho e façam aquele molho cremoso e brilhante. Vou adicionar também um pouco de parmesão porque dá sabor e é característica do carbonara e vou temperar também com bastante pimenta do reino e noz moscada. Daí é só misturar o macarrão com o bacon e com um pouco do molho e servir. Faz o maior sucesso. Agora, já vou avisando, essa é melhor comer na hora, porque o molho, ao esfriar, vai aglutinando e vai virando assim meio que um purê, tá? Então é melhor servir o molho na hora mesmo. Na quinta-feira eu já preparei o almoço de quinta e de sexta. Isso porque a carne que eu tô fazendo agora demora mais ou menos 8 horas pra fazer em cozimento lento. Se quiser fazer na panela de pressão pode fazer também, mas eu acho que o sabor e principalmente a textura fica muito mais gostosa quando você faz no cozimento lento. Eu tô fazendo carnitas de porco usando paleta suína. Depois de selar minha carne temperada, eu uso o mesmo processo de deglaçar a panela com cebola, alho e também cerveja que vai nessa receita, além de outros temperos e pimentas. É uma receita bem saborosa. A carne volta para a panela junto com esse caldinho, eu deixei fervendo um tempo para sair todo o álcool da cerveja, tá bom? A gente adiciona um pouquinho de água e deixa cozinhando, aqui eu deixei por 8 horas e a carne ficou soltando do osso. No dia seguinte, eu vou guardar isso na geladeira e no dia seguinte, na sexta-feira, eu vou finalizar a receita. 8 horas?
Sexta-feira tá aí, hora de finalizar as carnitas. Ela já tava fria, né, a carne, porque eu tirei e botei na geladeira. Então eu precisei só tirar os ossos e desfiar a carne com as mãos. Pra deixar ela com umas pontinhas crocantes, eu botei numa assadeira e botei um pouquinho do líquido de cocção e deixei 5 minutos no fogo bem alto com o dourador ligado. E aí, ó, você vai ver que ela vai pegar uma corzinha, isso ajuda também a melhorar ainda mais o sabor. E eu faço isso 2 vezes, boto um pouquinho mais do caldo, né, dos sucos da cocção da carne e volto ela para mais 5 minutos dentro do forno. Depois eu só finalizei adicionando cebola roxa picadinha e coentro a essa carne, que eu servi com arroz, abóbora que eu cozinhei ao vapor, um tomatinho e arroz, mas fica muito gostoso também se você quiser fazer tacos com guacamole. Ah, e eu também fiz uma salsa de abacaxi, que ficou muito gostosa, com um pouco de milho roxo da nossa horta. A receita da salsa de abacaxi eu deixo o link aqui embaixo pra vocês. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e essas ideias. No nosso site tem muitas receitas, incluindo todas essas que eu mostrei por aqui. E se você quiser aprender ainda mais sobre alimentação saudável, como planejar cardápios, o que é saudável de verdade, para você ter uma alimentação organizada, sem estresse, conveniente para você e sua família, dá uma olhada no nosso curso Descobrindo Cozinha Saudável. O link tá aqui embaixo. Eu vejo você na próxima. Tchau!